Ele passou a maior parte de sua infância em Linz, na capital da Alta Áustria. Seu pai faleceu em 1903, mas deixou uma pensão e economias para sustentar sua esposa e filhos. Embora ele temesse e não gostasse do seu pai, ele era um filho devoto à sua mãe, que acabou falecendo em 1907. Com um histórico mediano como estudante, ele nunca passou do ensino médio. Depois de deixar a escola, ele visitou Viena e depois voltou para Linz, onde sonhava em se tornar um artista. Mais tarde, ele usou uma mesada para se manter em Viena, na capital do país. Ele queria estudar arte, mas por 2 vezes não conseguiu entrar na Academia de Belas Artes. Por alguns anos, ele viveu uma vida solitária e isolada, ganhando pouco para pintar cartões postais e anúncios e mudando de um albergue municipal para outro. Em 1913, foi para a Alemanha e mudou-se para Munique. E aí a sua vida começou a mudar e ele então mudou o mundo para pior. Vamos contar sua história no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai ter uma biografia do Adolf H, que a gente não pode falar o nome por conta de tudo, né? Mas basicamente a gente vai falar sobre como tudo se desenvolveu até ele chegar no poder, porque necessita de explicações, né? Você imaginar que com o plano que ele tinha, com os objetivos que ele tinha, como que ele conseguiu chegar ao poder e ele não foi brecado antes disso. Então a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. E esse vídeo é a retomada do biografia por aqui, que vai estar saindo pelo menos aí um vídeo por semana, e os primeiros vídeos que vão sair nesse mês de novembro, né, são vídeos relacionados à Segunda Guerra Mundial. Então o próximo deve ser do Stalin, depois do Mussolini, e depois a gente deve ter Albert Einstein, que de certa forma também tem muita participação nesse conflito, certo? Então eu quero que vocês batam uma meta de likes, que o Diego Black vai dar agora, pra gente poder soltar já o próximo episódio de biografia aqui. Então pra bater a meta eu quero 5.320. 5.320 likes, e agora a gente vai continuar a história. Basicamente ele foi pra Viena, não conseguiu passar no curso que ele queria de artes, né? E depois se mudou para Munique. Ele foi selecionado então para o serviço militar austríaco em fevereiro de 1914, mas ele foi classificado como inapto devido ao vigor físico dele, que não era lá grandes coisas, né? Porém, quando estourou a Primeira Guerra Mundial, ele pediu permissão ao rei Luís III da Baviera para poder servir dentro do exército e ele conseguiu essa autorização. Durante a guerra, ele estava ali continuamente na linha de frente como mensageiro do quartel-general e ele foi na época reconhecido pelo trabalho que ele fez e foi inclusive recompensado com condecorações. Mas na época, apesar de já estar dentro do exército, de já estar participando, mesmo com a primeira negativa para ele, né? Ele ainda era mais um dos vários que voltaram da guerra e que foram condecorados. Ele não era ninguém muito importante e ele teve que ter uma subida até o poder. Ele assumiu o trabalho político em Munique entre maio e junho de 1919. Como agente político do exército, juntou-se ao pequeno Partido dos Trabalhadores Alemães em Munique, em setembro ainda do mesmo ano. Em 1920, ele foi encarregado da propaganda do partido e deixou o exército então para se dedicar e melhorar sua posição dentro do partido. E naquele ano se tornou de fato o Partido Nazi. E naquela época então ele tinha entrado ali no exército, não tinha uma ocupação muito grande, como eu falei, entrou nesse partido. O partido não era muito grande, era um partido pequeno, mas ele acreditava no partido, acreditava naquilo que o partido falava, mas só que ele discordava muito de como o partido funcionava. Então, ele queria mudar isso, ele assumiu o lado da propaganda e ele largou o exército para poder focar nesse lado aqui mais político. Na época existia um ressentimento com a perda da guerra, que os alemães tinham perdido a guerra, e a severidade dos termos de paz que tornaram a Alemanha num local repleto de problemas econômicos. Então, o país tinha muita pobreza, o país começava a ter um aumento de crimes, de gangues, de todos os problemas que a gente sabe que vem junto com a pobreza. E naquela época a guerra tinha acabado, porque eles tinham perdido o conflito, né? Mas eles não queriam, talvez, se render. Quem não morreu e simplesmente perdeu e teve que se render, ficou com aquele gostinho de poderíamos continuar. Então muitos ex-militares alemães que lutaram na Primeira Guerra Mundial se reuniam em Munique para poder falar sobre isso. E eles começaram a se reunir junto com o Partido Nazi, que era quem estava falando sobre isso, que a Alemanha deveria mudar, que a Alemanha deveria mudar esses termos, que a Alemanha é grande, que não sei o quê. Então os caras iam para lá e falaram, não, essa ideia aqui me convenceu. E o mais importante entre eles foi o Ernest Röhm. Esse cara foi fundamental para a ascensão dele dentro do partido. Foi ele inclusive que montou os esquadrões de braço forte, que era o nome dado, né, que foram usados para proteger as reuniões do partido, que obviamente eram problemáticas já naquela época, e quando eles eram muito pequenos, era a época propícia para eles morrerem, para eles deixarem de existir, para a polícia da Alemanha descobrir aquilo ali, e intervir e acabar com tudo, entendeu? Mas ao mesmo tempo, como a gente falou, muitos ex-militares estavam por ali por uma outra questão, porque obviamente as lideranças do partido sabiam comedir as suas vontades em público para não perder, né, o poder. Eles precisavam primeiro do poder para depois fazer o que queriam fazer. Então, enquanto eles não tinham poder, eles não eram tão extremos, principalmente na hora de
vocalizar isso, de falar o que eu quero, né? Então ele deixava aquilo ali escondidinho para no futuro poder utilizar. E na época que ele criou esses grupos de braço forte, ele utilizava para fazer os primeiros ataques e para explorar a violência, como uma forma de divulgação do grupo. Então o grupo saía ali nas manchetes, falando, atacaram aqui ou aqui, atacaram um banco aqui ou aqui, e os locais, que eram locais mais pobres, de alguma forma simpatizavam com aquilo, porque viam, eu tô sem emprego, tô sem comida, tô sem nada, um cara pelo menos tá ferrando lá o ricaço, que eu também odeio. E em 1921, esses grupos foram então formalmente ali fechados e foram transformados num exército privado chamado de SA. Quando ele entrou no partido, como a gente falou, ele achava que o partido não estava muito bem, ele viu ali no Warren uma possibilidade de chegar mais próximo do que ele queria, que era ter um exército, por exemplo, e ele comprou uma briga com as lideranças e ganhou essa briga, porque basicamente o Warren estava do lado dele, o cara mandava no lado militar, então não teve muito o que discutir. Em julho de 21, então, ele se tornou um líder, e além de ser um líder do partido, ele não era como os outros líderes que vieram antes, ele tinha um poder muito maior. Então, desde aquela época, ele já mostrava qual que era a intenção dele. Então, quando ele assume o poder, pelo menos do partido, naquele momento ele começa a se revelar totalmente. Ele mostra que ele quer dominar todo o poder e, inclusive, ele demonstra que ele não acredita na democracia. E como ele pensava muito nessa parte de propaganda, na época que ele virou líder, ele investiu muito nisso. Ele fazia muita propaganda através do jornal que ele tinha e de outros jornais que foram sendo criados do partido. E no início a gente tinha reuniões que eram quase que escondidas, que foram sendo abertas para centenas de pessoas, que virou milhares de pessoas e que foi ganhando proporções muito grandes dentro da Alemanha. Então ele atraiu um número de pessoas que eram importantes, pessoas que eram empresários, que tinham relevância dentro da Alemanha naquela época, principalmente numa Alemanha quebrada, quem conseguia ter algum sucesso econômico era muito bem visto e tinha muito poder. Então ele atraiu essas pessoas para perto dele e conseguiu uma influência ainda maior dentro da Alemanha com mais capacidade de propaganda. Um ponto importante que demonstra essa subida de poder dele é que em 1923 ele liderou uma tentativa de tomar o poder de Munique para tentar forçar os líderes do governo da Baviera a proclamar uma revolução nacional. Nessa confusão, a polícia e o exército da Alemanha foram até o local, atiraram nos manifestantes, que naquela época eram do partido liderado por ele, né? Algumas pessoas foram executadas por ali e ele acabou sendo ferido. Depois que ele foi ferido, foi levado lá para ser atendido e, obviamente, depois foi julgado. Foi julgado por traição e ele se aproveitou naquela época por conta dessa fama. O cara que bateu de frente com o governo, o cara que traiu o governo. Ele foi para a Primeira Guerra Mundial, tinha um peso, entendeu? Quando você falava de política na Alemanha naquela época, tendo a Primeira Guerra Mundial muito próxima, se você não tivesse ido, é como se você não tivesse participado da coisa mais importante que teve recentemente pro nosso país, tá ligado? Então, assim, o Brasil foi pra uma guerra, tem uma guerra que acabou com tudo, o país tá todo ferrado por conta dessa guerra, e aí tem um cara lá falando, eu posso ajudar o Brasil, só que esse cara não teve na guerra. E tem um outro cara falando, não, eu vou ajudar, eu tava na guerra, eu participei, tal, tenho aqui minhas medalhinhas e tudo mais. Então, isso ajudava ele. E quando ele bateu de frente com o governo de Munique, nesse dia, em 23, e ele acabou sendo ferido e foi preso e tudo mais, a fama dele aumentou muito. Tanto é que depois disso, ele acabou sendo preso, recebeu ali uma sentença de 5 anos, era pra ele ficar 5 anos, mas ele ficou preso apenas 9 meses. Muito por conta daquela importância do nome dele que foi ganhando e foi aumentando, e até quem era a oposição dele viu que quanto mais tempo ele passasse preso, mais ele ia se tornar importante para essas pessoas. E nessa época ele usou o tempo dele para criar o primeiro volume do Mein Kampf, que é a sua autobiografia política, que é um livro que é proibido basicamente no mundo todo. As ideias dele basicamente falavam sobre uma desigualdade entre raças, nações e indivíduos como parte de uma ordem natural e imutável que exaltava principalmente a raça ariana, ou seja, aqueles que eram arianos, aqueles que eram alemães, estavam destinados a serem melhores do que os outros, que obviamente já foi comprovado como falso milhares de vezes, tanto pela ala científica quanto histórica e tudo mais. Então não precisa, nem ser levantado esse contraponto nesse momento. Mas uma outra coisa que ele condenava também bastante era o governo democrático, como eu falei. Por quê? Porque justamente ele acreditava que nem todos eram iguais. E que inclusive existiam lideranças natas, assim como ele se enxergava. Ele achava que ele era, o enviado. Ele achava que existiam pessoas que eram assim, que deveriam governar tudo e que deveriam ter todo o poder na mão. E que deveria ter um cargo na Alemanha chamado Führer, que esse cargo seria de uma pessoa que teria uma ditadura, basicamente. Não teria espaço para democracia, porque tem pessoas que são mais ignorantes, e ignorantes acabam sendo a maioria, e por isso a maioria ignorante decidiria quem vai controlar o país. Outro grande inimigo que ele deixou claro também nesse livro era o povo judeu, que para ele era a encarnação do mal. Ainda em 1919, um pouco antes de ser preso, ele tinha escrito o seguinte: o antissemitismo racional deve levar a uma oposição legal sistemática. Seu objetivo final deve ser a remoção dos judeus por completo. Ou seja, nessa época aqui o que ele falava é que não poderia mais ter espaço para judeus dentro da Alemanha, que todos deveriam ir embora, o que é diferente de você pregar que você deve exterminar toda a raça, certo? Apesar de ser um movimento racista, anti uma raça e tudo mais, ele não é um movimento de extermínio diretamente, o que foi virar logo depois. Bom, então ele acabou sendo solto, como a gente falou, mas obviamente todo mundo tá de olho nele já falando, esse cara tá crescendo demais, vamos de alguma forma controlar essa situação. Então ele saiu, mas ele foi proibido de fazer discurso em vários estados, boa parte da Alemanha, E isso durou de 27 até o ano de 28. E o partido naquela época, que estava muito grande já, foi crescendo
crescendo mais lentamente por conta dessas proibições, mas ele continuou ativo na política. Se ele não podia falar, ele tava por lá, ele dava a cara, ele mostrava e tal, e todo mundo sabia que ele era o cara por trás do partido. E com a ajuda dos jornais que foram criados, ele conseguiu pela primeira vez atingir um público nacional. Então ele não era mais o cara que ficava lá só em Munique, se reunindo com os militares e pregando e tudo mais. Ele era um cara que podia viajar à Alemanha, inclusive foi por isso que depois foi derrubado esse direito dele em vários estados. E ele começou a fechar várias alianças significativas, onde ele buscou apoio de magnatas do comércio e da indústria que controlavam fundos políticos e que queriam usá-los para estabelecer um governo de controle próprio. Ou seja, o cara era muito rico, tinha um poder político na mão e queria controlar um governo. Ele ia escolher um candidato, ia dar dinheiro pro candidato, o candidato ganhando, ia dever muito para ele, ia possibilitar que ele fizesse inúmeras coisas, então, no governo do cara. Era isso. De uma forma simples. Acontece, inclusive, em quase todo tipo de eleição. Só que o cara aqui tava apoiando, literalmente, um grupo nazi. Tá ligado? Então, com isso, ele ganhou ainda mais grana, mais carvão para atacar nesse fogo, cresceu ainda mais, e o partido se tornou o segundo maior do país, passando de 2% da intenção de voto, ali na eleição que rolou de 1928, para mais de 18% em setembro de 30. Ou seja, em 2 anos, gente, teve um crescimento absurdo. Se a gente parar para pensar no partido como uma empresa, como muitos partidos reagem e atuam, né? Que são assim, eles tentam crescer sua porcentagem. Às vezes a gente vai lá, o cara perdeu a eleição, mas tá feliz porque na última ele tava com 5% e nessa ele tava com 12%, né? E aqui a gente vê um salto muito grande de uma porcentagem para outra, justamente por conta desse aporte financeiro. Então, esse aporte financeiro que vem dos empresários, ele é uma parte muito importante, ele é uma parte vital para que depois ele chegasse ao poder e fizesse tudo que fez. Então, esses caras aqui no fundo também carregam ali uma grande culpa, né? Em 1932, ele se opôs a Paul von Hindenburg, que era o candidato à eleição presidencial, e ele recebeu 36,8% dos votos. Ou seja, acabou ficando na segunda posição, não ganhou a eleição, mas em janeiro de 33, no ano seguinte, quando era pro Hindenburg entrar no poder, ele lhe ofereceu a chancelaria da Alemanha, meio que dando o cargo para ele. Obviamente que sob uma imposição muito forte. Então aqui a gente tem a subida de fato dele no poder da Alemanha, como presidente do país, como Führer, né? E o início da ditadura que ele tanto queria. Em uma posição de poder, ele então estabeleceu uma ditadura. Garantiu o consentimento do presidente Hindenburg para novas eleições. Um incêndio aconteceu no Reichstag em 27 de fevereiro de 33 e gerou uma desculpa para um decreto que anulou todas as garantias de liberdade e permitiu uma campanha intensificada de violência. Nessas condições, foram realizadas as novas eleições no dia 5 de março. Dessa vez, os nazis obtiveram 43% dos votos. Em 23 de março, foi aprovado pelos votos de deputados nazis, nacionalistas e do centro, uma proposta dando plenos poderes a ele. Então ele entra no poder já com um golpe, né? Porque ele perde nas eleições de forma direta, ele inclusive é contra a democracia, então ele dá um golpe da democracia e não deixa que ela exista, né? Ele perde em 28 de uma forma feia, perde em 30 chegando mais perto, mas ainda perde, e ele acaba forçando o presidente a sair do poder e dar o poder para ele e passa isso tudo de uma forma política, porque é muito importante ele manter também intacta a imagem dele, principalmente pro povo alemão. E naquela época, vai lembrar isso, o mundo viu o que estava acontecendo. Tudo bem que não tinha internet, não tinha tudo isso, né? Mas o mundo viu o que estava acontecendo e falava sobre, a Alemanha que foi lá e fez merda na Primeira Guerra Mundial, que tá cheio de, né, de boicote e tudo mais, tá agindo desse jeito dentro dela, será que é de boa? Tiveram alguns países que começaram a questionar, a gente não tem que fazer alguma coisa e acabar com esse governo enquanto ele ainda não tá fortalecido? E naquela época, justamente que ele subiu ao poder, teve uma mudança no mercado global. O mercado global tinha passado por uma falência em 29, tem a crise de 29 que rola lá nos Estados Unidos e que faz o mundo todo, de certa forma, falir, porque o que aconteceu? Teve a economia da Primeira Guerra Mundial, onde todos os países começaram a investir um monte na parte militar, e a economia foi aquecida. Muita gente começou a trabalhar em fábricas que era para consumo da guerra, entendeu? Que depois que a guerra acaba, deixam de existir. Essas fábricas não existem mais. Então isso desacelerou a economia, que tinha sido acelerada por conta da guerra, e logo depois a gente tem uma crise em 29, e essa crise então deixa todo mundo ferrado. Logo depois, uns 4, 5 anos depois, a gente tem uma retomada da economia natural no mundo todo, e isso aconteceu também na Alemanha. E foi na época que o cara pegou o poder. Então ficou parecendo que, ele tinha melhorado a Alemanha, ele tinha prometido isso antes, ele realmente tinha falado, os alemães vão ter mais poder, e agora os alemães estão tendo mais poder. Então isso ajudou muito ele, o que foi uma coincidência de tempo mesmo. E de início, o que ele queria? Reunir o que ele considerava o povo alemão, que era a Polônia, Ucrânia e partes da Rússia, junto com o território que ele já tinha na Alemanha e com territórios que ele tinha perdido para a França e Inglaterra por conta daqueles acordos de paz da Primeira Guerra Mundial. Naquela época ele viu a Itália como seu aliado e ele também utilizava a propaganda para poder acabar com suspeitas sobre ele. Então todo mundo olhava para ele e falava assim, esse cara é meio maluco, mas ao mesmo tempo tá fazendo um bom trabalho lá, econômico.
certo? Ele olhava pra todo mundo e falava, não, eu não vou fazer nada, eu sou um homem de paz, sou um homem que veio só pra acabar com a desigualdade do Tratado de Versalhes, quero o bem do meu povo, e é isso. E aí o mundo olhava e falava, pô, de certa forma, ele não tá tão errado, porque o Tratado de Versalhes realmente ferrou a Alemanha e tudo mais. Então, tipo, passava um pano ferrado pra tudo que tava rolando dentro da Alemanha, pra todo aquele caldeirão que já tava rolando, né? Porque o cara, ele tomou o poder, né? Só isso já é um alerta suficiente. E se você lesse, por exemplo, o livro que ele tinha escrito na passagem dele pela prisão, que já tinha acontecido isso naquela época, você poderia ver que o pensamento dele era muito perigoso. Era muito perigoso para alguém que estava dominando o país com mais pessoas dentro da Europa. Né? E com o tempo a Itália foi buscar ajuda da Alemanha, que já tinha se aproximado, né? Justamente quando a França e também a Grã-Bretanha se uniram para poder fazer sanções contra a Itália por conta da guerra contra a Etiópia. Então a Itália estava em guerra com a Etiópia, os ingleses e franceses falaram, opa, vamos vetar algumas coisas para a Itália, que a Itália buscou ajuda da Alemanha e fortaleceu ainda mais essa união entre ele e o Mussolini. Então em outubro de 36, eles assinaram ali um acordo de amizade, que logo depois foi assinado também pelo Japão. Em 37, ele convocou, ele obrigou o chanceler austríaco, que era o Kurt von Schuschnigg, e forçou ele a assinar um acordo que incluía pessoas de confiança dele, que eram nazis austríacos, dentro do governo de Viena. Ou seja, ele tomou o governo por dentro, ele escolheu as lideranças, quem iam ser, que eram pessoas que confiavam nele, e preparou o golpe que ia acontecer logo em seguida. O Schuschnigg ainda tentou resistir, ele fez um plebiscito sobre a independência austríaca, falando que o povo ia decidir isso, né? Mas obviamente ele interviu e invadiu a Áustria com muita facilidade e conseguiu anexar esse território. Logo depois também ele invadiu a Tchecoslováquia, né? E depois a Lituânia também acabou perdendo território para a Alemanha. E parecia que todo local que ele ia era tudo muito rápido, era muito fácil dele conseguir dominar. Então o próximo objetivo era a Polônia. O mundo todo olhava para a Polônia e falava, pô, aqui ele não vai mexer, porque se ele mexer aqui vai dar um BO muito grande. Esses outros países aqui tem uma história de guerra entre os alemães e austríacos, de quem é o dono desse local e tal, tudo mais. Então tinha uma interpretação até um pouco mais, sabe? Vamos continuar passando aquele plano, tá ligado? Era assim que o mundo tava fazendo, era assim que as lideranças estavam fazendo. Mas se ele atacasse a Polônia de fato, aí ele mostraria que não ligava pro mundo, porque o mundo tinha falado pra ele, a Polônia você não pode atacar. E ele fez isso. Ele atacou a Polônia, ele conquistou a Polônia, e logo depois que ele fez isso, foi declarado guerra então dos britânicos e dos franceses contra a Alemanha. Inclusive naquela época muito se falou da fragilidade dos democratas, porque eles de alguma forma queriam fazer algo contra ele, mas existia todo um debate de cada movimento de uma liderança, entendeu? Porque era um momento onde boa parte dos países estavam mudando de um país com reinado para república. Então, antes você tinha um rei que determinava quando ia invadir, quando ia fazer alguma coisa ou não, e agora a gente tinha um presidente, tinha um parlamento, tinha uma série de pessoas que debatiam quando o presidente ia fazer uma movimentação ou não. E isso foi colocado em debate na época. Pô, por conta da nossa fragilidade que a democracia traz, a gente não conseguiu intervir antes. Ele se aproveitou da bondade da democracia para poder continuar expandindo, porque ele fez isso tudo muito rápido, e agora é um caminho sem volta, é um caminho de guerra, né? Inclusive, na época, ia falar sobre ele ser um completo ignorante, né? Falava, pô, o cara faz isso sem falar francês, sem falar italiano, sem falar inglês, sem falar espanhol, sem falar português. Ele não fala nenhuma outra língua além do alemão, mal saiu da Alemanha, sabe? Tipo, nunca foi um intelectual nem nada do tipo e conseguiu fazer tudo isso, então realmente a gente falhou de alguma forma. E assim, a partir do momento que a França e a Inglaterra entraram em guerra com a Alemanha, ele teve a ideia de tomar o Canal da Mancha, que é um local muito importante para poder dominar a França. Então, inclusive, na Primeira Guerra Mundial, eles não conseguiram fazer isso, certo? E na Segunda Guerra Mundial, quando atacaram, eles fizeram isso em 10 dias. Então, inclusive, dá pra fazer um vídeo somente sobre esse ataque aqui. E depois de fazer isso no Canal da Mancha, a Holanda se rendeu após 4 dias de invasão e a Bélgica se rendeu depois de 16 dias. Ou seja, tava dando tudo muito certo pros planos dele. E no dia 10 de junho, depois de tantas vitórias, a Itália entrou oficialmente na guerra ao lado da Alemanha. Naquela época, ele ainda tinha esperança de que os ingleses, em algum momento, assinassem um cessar-fogo junto com os alemães, o que acabou não acontecendo. Então ele focou em continuar expandindo, e naquela época o Mussolini começou também a tomar territórios, assim como ele estava fazendo, a Itália começou a fazer. A Itália, por exemplo, invadiu a Grécia, onde eles não conseguiram dominar de fato o local, né? O exército italiano falhou muito, e a Grécia é muito importante porque ela dá passagem para a África. E a África também estava sendo colonizada no norte ali, onde antes era colonizado pelos franceses, começou a ser colonizado pela Itália e pelos alemães. Então a Alemanha, que já focava em vários locais, focou também nesses planos que eram da Itália. E em 41, a Iugoslávia tentou dar um golpe nele. O país tinha feito um acordo através de suas lideranças, né, com a Alemanha, mas tentaram derrubar esse governo para poder derrubar a Alemanha, mas obviamente o local também foi tomado. E então ele deu início à Operação Barbarossa. Esse ataque foi um ataque feito contra os russos, que foi lançado no dia 22 de junho de 1941. Na época, o exército alemão entrou rapidamente dentro da Rússia, né, encurralando quase 3 milhões de pessoas, mas não conseguiu destruir de fato o oponente russo. Então, de início, as primeiras notícias eram, olha, ele conseguiu mais uma vez, o que parecia impossível ele vai fazer em dias, ninguém nunca conseguiu dominar a Rússia, mas pelo jeito vai acontecer. Mas
depois também de um tempo foi percebido que na verdade os russos estavam usando uma tática que já era antiga, que é a tática de terra arrasada, né? Onde eles basicamente destruíam tudo que tinha disponível no local e iam abandonando. Então quando o exército alemão ia avançando, ele ia avançando em cima de nada. Então não encontrava água, por exemplo, para poder utilizar, não encontrava comida, não encontrava nada, e o exército começou a sofrer as consequências disso. Então vivia de abastecimento que vinha da própria Alemanha, mas ao mesmo tempo não conseguia progredir porque não encontrava os russos, até que em um certo momento encontrou, e aí aconteceu o maior conflito dentro do conflito da Segunda Guerra Mundial, que é a Guerra de Stalingrado. Vale lembrar também que em 41 é quando os Estados Unidos é atacado em Pearl Harbor, né, pelos japoneses, e quando os Estados Unidos entram de fato na guerra. Nesse momento, como ele tinha uma aliança com os japoneses, ele entrou em guerra contra os Estados Unidos também. E aí, nesse momento, ele também ganhou um novo inimigo e teve que dividir ainda mais as suas atenções. Nessa época aqui, a política foi deixando ele cada vez pior de saúde, ele precisava muito do contato com o médico dele, ele tomava muitos remédios todo dia, e ele foi perdendo aquele contato de liderança que ele tinha antes. Antes ele era um cara admirado por aqueles que estavam dentro do partido dele, obviamente, né? Mas em algum momento, os próprios líderes do partido perderam esse contato com ele, porque viram que ele era um cara com poder tão grande que não tinha mais negociação, não tinha mais fala, não tinha mais conversa. Era só um movimento de obediência e de obedecer algum recado. Então ele perdeu esse contato direto com as lideranças e se tornou um cara quase que inacessível. E vai lembrar que nessa época ele já estava colocando em prática, né, aquela ideia de expulsar os judeus da Alemanha, que já estavam sendo expulsos aos montes, mas no ano de 41, quando ele invade para cima dos russos e quando ele tenta dominar e acabar com o seu plano, né, porque a ideia era dominar a Ucrânia, Polônia, Áustria e Rússia. E ele já tinha conseguido dominar a Ucrânia, Polônia e Áustria. Então quando ele tenta dominar a Rússia, ele começa a exterminar de fato os judeus. Ele cria campo de extermínio, como o campo de Auschwitz, que matou mais de 1 milhão de pessoas. Ao todo, mais de 6 milhões de pessoas acabaram perdendo a vida nesse episódio que é conhecido como Holocausto, e eram pessoas principalmente da Alemanha, Polônia e da própria Rússia. Além disso, católicos, poloneses, homossexuais, ciganos e deficientes foram alvos de perseguição e também pagaram com suas vidas. No final do ano de 42, os americanos chegam na Batalha da África, né, e acabam expulsando os alemães de lá, no que começa a se tornar comum, que é um movimento de derrota dos alemães. Era comum, por exemplo, a gente ver fotos dele na época em locais que ele ocupava. Quando ele ocupou, por exemplo, a França, ele foi até Paris e por um tempo Paris era território alemão. A gente tem que entender isso. Isso aconteceu em uma parte do tempo. E ele inclusive se mudou pra lá, viveu lá, porque ele queria mostrar: eu mando nesse local. Ele passeava pelo local. Ele parou de fazer isso, o que demonstrava que estava perdendo, né, essa confiança de realmente ir até o local e mostrar: aqui quem manda é a gente, porque ao mesmo tempo que ele conquistava uma nova cidade, um novo local lá dentro da Rússia, totalmente destruído e totalmente desolado, né, ele perdia algum local lá no norte da África ou no sul da Europa. E quando Mussolini foi preso em 43, surgiu o armistício italiano, ou seja, a Itália ia ter que abandonar as armas, ia parar com a guerra e com isso, consequentemente, ia abandonar o apoio aos alemães. Então ele pediu uma ocupação de todos os cargos importantes dentro do exército italiano, igual ele pediu aquela vez lá para a Áustria também, né? Foi lá, mudou quem eram os líderes, e mandou resgatar o Mussolini com a intenção de que ele chefiasse um novo governo fascista dentro da Itália. Naquele momento já, ele estava sendo bastante criticado, bastante contestado dentro da própria Alemanha. Então existia uma série de civis que eram anti-nazi e que não concordavam com as ideias dele, que continuavam morando na Alemanha, que se arriscavam com isso e que estavam preparados para, de alguma forma, tentar tirar ele do poder e negociar a paz. Então, vários atentados foram planejados contra ele em 43 e 44, que é a época do fim dele, né? E o mais próximo de ser bem sucedido foi no dia 20 de julho de 1944, quando o coronel Klaus von Stauffenberg explodiu uma bomba em uma conferência, mas ele acabou escapando com ferimentos pequenos, então conseguiu passar dessa, né? E aí, em 44, vem um momento muito importante, em 6 de junho, quando tem a invasão da Normandia, que tem até jogo, né? Qual foi o do, se eu não me engano, é disso, né? Eu acho que era medalha de honra. Medalha de honra, né? É. E em poucos meses, 8 capitais europeias, Roma, Paris, Bruxelas, Bucareste, Sofia, Atenas, Belgrado, Helsinki, todos esses locais, ou seja, países inteiros, né, foram libertados pelos aliados, ou em outras palavras, né, derrotaram a Alemanha nesses locais. Em dezembro de 44, ele mudou seu quartel-general para o oeste para dirigir uma ofensiva na França com o objetivo de dividir ali os exércitos americano e britânico. Quando isso também não funcionou, ali ele viu que tinha perdido mesmo, voltou para Berlim, ficou em Berlim, não saía mais do bunker dele, não saía mais do quartel dele. Antes ele saía para outros países, né? Parou de sair. Depois ele parou de sair de Berlim. Depois ele parou de sair do bunker dele. Então ele foi ficando cada vez mais encurralado. Então ali num estágio de total exaustão e desgaste, né? Como a gente falou, a saúde dele já estava totalmente debilitada também. Ele estava de fato percebendo que ia perder a guerra. Ele decidiu que ia tirar a própria vida. Então na meia-noite do dia 28 pro dia 29 de abril, ele se casou com Eva Braun,
ele fez essa cerimônia antes de tirar a própria vida, né? E imediatamente depois ele ditou o testamento político dele, justificando a sua carreira e nomeando o novo chefe daquela época para a Alemanha, caso continuasse algum governo, né? Então, no dia 30 de abril, ele se despediu do Goebbels, que era o cara que vivia com ele, que fazia a parte de propaganda com ele, que foi responsável por expandir o partido e fazer ele chegar ao poder também. E depois de falar com ele, foi até o seu quarto, né? E tirou a própria vida, atirando contra si. E a esposa dele, que ele tinha acabado de se casar, também tomou veneno para tirar a sua vida, né? Bom, ele deixou uma série de instruções do que fazer com ele depois que ele não tivesse mais vivo. E ele tinha pedido para que queimassem o corpo dele. Então, o corpo dele também foi queimado. Ou seja, depois de fazer tudo que ele fez, ele não pagou nenhum dia de cadeia, ele não pagou nenhum sofrimento, ninguém pegou ele, fatiou e fez o diabo a quatro que todo mundo esperava, né? O que vai ser feito para poder fazer esse cara sofrer o que ele merece sofrer, né? Isso não aconteceu porque antes dele ser pego, ele acabou tirando a própria vida num movimento, mais uma vez, de covardia, igual vários que ele teve durante a vida. Ele só conseguiu ter tanto poder assim por uma questão, primeiro, de fragilidade dos outros países em intervir na situação na Alemanha e ver que realmente um problema estava se construindo por ali, e segundo, em fragilidade da Alemanha. A Alemanha em si estava muito fraca, a Alemanha estava sofrendo uma série de consequências por conta da Primeira Guerra Mundial, e ela estava carente de uma liderança, e alguém assumiu esse papel de liderança, comprou um discurso maluco que existia na época contra judeus e contra minorias, e aí vem uma coincidência histórica de bem naquela época que ele sobe ao poder, de ter tido uma melhoria global da economia, e isso faz com que as pessoas tirem aquela dúvida de, pô, mas esse partido não é errado? Será que a gente não tem que tirar o partido do poder? E dar a confiança para que o partido continue no poder. Então, com essa insegurança internacional do que estava acontecendo por ali, e a expansão e confiança que ele tinha, ele conseguiu avançar e tirou muitas vidas. Então, só na Segunda Guerra Mundial é especulado que entre 50 e 100 milhões de pessoas perderam a vida, e um dos causadores, uma das pessoas mais importantes de todo esse movimento, de uma forma obviamente negativa, foi esse cara. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham curtido a forma que eu te abordou o tema. Se você curtiu, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar pra gente um tema ou uma pessoa que você queira ver aqui no Biografia num próximo vídeo. Valeu!